Será que o pensamento positivo somente ele adianta a cocriar uma realidade? Será que isso é verdade, gente? Você acredita nisso? Gente, o tema dessa live surgiu de uma forma tão orgânica. Foi muito interessante. Eu fiz uma viagem com meu marido esse final de semana. E eu fiz um stories e eu tava meditando de frente pro mar. E nessa meditação eu coloquei: inspire tudo o que você deseja, inspire bastante, imaginando tudo o que você merece, tudo o que você deseja, e expire liberando todo o peso, tudo que te atrapalha. Então eu gosto muito de fazer essa meditação. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu coloco sempre um tipo de meditação de manhã, trago uma possibilidade da gente refletir e sempre busco isso, respirar, trazendo as coisas boas, tudo que eu desejo, e inspirar, colocando para fora tudo que me atrapalha e todos os pesos. E aí eu fiz esse exercício lá na minha meditação da manhã, e uma pessoa, que eu não sei se está aqui, se tiver, coloca aí uma mãozinha, escreveu para mim no direct, disse assim: Cristiane, será que realmente imaginar tudo que eu desejo, tudo que eu quero, eu consigo? Será que realmente a gente consegue só com pensamento positivo conquistar tudo o que a gente deseja? Então eu disse para ela que sim. Eu disse assim para ela: olha, eu acredito que a gente cocria a nossa realidade. Eu acredito que é possível sim a gente construir e cocriar a nossa realidade. Mas a vida é feita de escolhas. Naquele momento que eu coloquei aquela fala para ela, né? Depois desse questionamento, será que a gente realmente cocria uma realidade a partir de um pensamento positivo? E eu disse que sim, que eu acredito nisso. Fiquei reflexiva, fiquei ali pensativa naquele dia. Eu gosto muito, e eu sempre falo disso com vocês, que a minha escuta ela é muito aguçada, eu fico prestando atenção no que está sendo dito. Meus alunos já me conhecem. Eu tenho uma escuta assim, acho que talvez muitos anos como psicóloga, né, gente? Eu tenho uma escuta que eu presto atenção, o que aquela palavra quer dizer, o que aquela indagação está querendo trazer e pedindo como resposta, ou até um pedido de socorro. Então, depois daquela indagação, eu fiquei reflexiva, né, assim, o que de fato atrapalha esse pensamento que a gente fala que é um pensamento positivo, que cria uma realidade. O que atrapalha que realmente a gente cocrie uma realidade? Isso é tão bacana da gente começar a refletir, porque de fato, gente, o pensamento positivo não só adianta, ele não adianta. É preciso muito mais coisas. É preciso a gente abrir a consciência para começar a refletir sobre isso. A gente fica falando, pensa positivo, pensa positivo, pensa positivo. É claro que pensar positivo muda a nossa vibração energética, muda a nossa possibilidade de não cair ali no negativismo, que é a nossa polaridade. Nós somos polares, nós somos seres humanos duais. Eu sempre trago isso para você. Onde tem o positivo, tem o negativo. Nós estamos o tempo todo nessa polaridade. Então, quando a gente fala o pensamento positivo, dentro do positivo também tem a polaridade que é negativa. E negar o negativo é não viver na realidade. Então, para que a gente primeiramente compreenda como o pensamento positivo pode realmente ter um efeito na nossa vida, se faz necessário compreender que somos seres duais e dentro dessa dualidade o negativo existe. O pensamento negativo é a polaridade do positivo. Então, o que atravessa esse movimento do positivismo para o negativismo, né? Onde é que a gente atravessa? E aí é importante esse ponto importante para que a gente compreenda que o pensamento positivo ele não pode negar a realidade. E qual é a realidade? Qual é a sua realidade? Como é que a gente constrói a realidade? Através de escolhas. Então, o nosso pensamento positivo ele tem que estar diretamente conectado com a nossa realidade e a nossa realidade
conectada com a compreensão de que a nossa realidade ela está diretamente ligada com as nossas escolhas. Então, se eu penso, não quero ter uma vida endividada, eu vou ficar com um pensamento positivo. Não quero dívidas, não quero dívidas, não quero dívidas, mas vou ao shopping e estouro meu cartão de crédito. Ou então compro um carro que é superior ao salário que eu ganho. Logo, o meu pensamento positivo não vai traduzir essa realidade. A realidade é a escolha que eu estou fazendo. Então, é muito importante a gente já compreender isso, tá? Pensamento positivo, negativo e a realidade. A gente nunca pode negar a realidade. É claro que eu não posso dizer, eu vou pensar positivo que as minhas dívidas serão pagas e vai cair dinheiro do céu. Gente, lógico que não. Negar a realidade é viver no mundo ideal da fantasia. E a constelação familiar, o grande presente que a constelação familiar nos traz, eu sempre digo isso, ontem eu coloquei isso no workshop, é viver o mundo real. Quando a gente vive o mundo real, quando a gente vive a nossa dor, a nossa alegria, quando a gente vive a nossa família, quando a gente vive as dificuldades e as potencialidades dentro do real, a gente consegue viver de forma plena, porque a gente aprende a lidar com aquilo ali. Quando a gente fica na fantasia, na idealização, a gente fica perdido nesse universo, só fantasiando coisas. Da Claire está dizendo aqui alguma coisa. Cris, depois de hoje, creio realmente que cocriar é possível. Desde segunda venho pensando sobre isso. Daí chega você e aparece com esse tema. Então vamos refletir, da Claire. O nome disso, sabe o que é? Ressonância. Ressonância é diferente de pensamento positivo. Às vezes a gente fica pensando em algo e a gente está vibrando naquele lugar, a gente está naquele momento, numa situação, e a gente ressoa com aquela pessoa, com aquela ideia. É ressonância, é diferente de pensamento positivo. A gente pode falar disso num outro momento. Tá, da Claire? Então, vamos lá continuar construindo isso. Viver com pensamento positivo, compreendendo o negativo e identificando que a gente tem uma realidade e a gente precisa estar muito em contato com a nossa realidade. Fugir da realidade é fugir da nossa própria vida. Quando a gente constrói um mundo paralelo, quando a gente constrói situações que não existem para fugir do real, a gente não está conectado à nossa vida. Então, deixa eu pegar minha cola aqui. O pensamento positivo, ele nos impulsiona, é claro, ele nos coloca para frente, ele nos faz criar metas, ele nos impulsiona o tempo todo. E o pensamento negativo, ele nos paralisa. O pensamento negativo, além de nos paralisar, ele nos inunda. Por que nos inunda? Porque quando vem um pensamento negativo, ele nunca vem sozinho. O pensamento positivo precisa de uma força. A gente pensa positivamente e começa a construir pontes para poder subir aquele pensamento positivo. O pensamento negativo, ele vem, atravessa e ele nunca vem sozinho. Ele vem com sentimentos, ele vem com emoções, ele vem com medo e ele nos inunda. Por que o pensamento negativo nos inunda? Por quê, gente? Vocês sabem por quê? Vocês sabem por que o pensamento negativo ele vem e toma conta da gente, nos inunda? Fala aí comigo. Ele nos inunda porque a gente é muito conectado a esse modelo vitimizado na vida. O ser humano, ele é muito mais conectado, meu nariz estou coçando. O ser humano é muito mais conectado com as coisas negativas. Isso é muito do ser humano, porque isso nos impacta, isso nos convida. Ontem no workshop eu disse, é muito mais fácil numa roda de amigos a gente se conectar com uma história triste do que com uma história feliz. Quando a gente está na televisão, uma notícia de tragédia nos conecta mais. E por que a televisão sempre dá notícias de tragédia, de tristezas? Com muito mais frequência. É porque não tem coisas positivas? Tem, gente.
mas as coisas negativas nos conectam mais. Por quê? Porque nós somos seres em evolução, somos seres humaninhos que entendemos que o vitimismo existe um ganho secundário. Quando a gente conta uma história triste, quando a gente conta o nosso problema, quando a gente fica ali contando a nossa dor, atualizando a nossa história, a gente está pedindo aliados, como diz o Bert Hellinger. A vítima, ela convida aos aliados. Então, quando eu conto aquela história, eu estou pedindo para o outro dizer assim, nossa, coitada da Cristiane, coitada de fulano, coitado de Beltrano, né? Coitado, ele está endividado, caramba, perdeu o emprego, caramba. E aí a gente fica nesse modelo, nesse movimento, porque o vitimismo, a vítima, ela tem um ganho secundário que é a atenção. Atenção, carinho. Então, se a esposa chega chateada a casa, ou está chateada com alguma coisa, o marido busca alguma coisa para alegrá-la, tem questões que são pontuais, a gente vive. E dentro dessa vida, a gente passa por várias circunstâncias. E essas circunstâncias são situações que fogem ao nosso controle. Então, às vezes a gente se chateia, às vezes a gente briga no trabalho, às vezes a gente se desconcentra com alguém da família. São coisas pontuais, mas tem pessoas que gostam de ficar no vitimismo. Então, essas pessoas, o pensamento negativo toma conta de uma forma que inunda. E como a gente pode, então, compreender como esse pensamento positivo pode, de fato, cocriar uma nova realidade? E por que é tão difícil cocriar somente com o pensamento positivo? Eu quero dizer uma coisa para você. Ai, chutei aqui. Quero dizer uma coisa para vocês, que o pensamento ele é tão importante, que toda a matéria que a gente tem, a nossa cadeira, esse telefone, né, essa luz que está aqui iluminando o meu rosto, está quase me cegando, toda a nossa matéria ela é construída e ela foi concebida a partir de um pensamento. Então prestem atenção. Por que não os nossos sonhos também não podem ser construídos? Toda a matéria ela é construída a partir de um pensamento, de uma ideia, de um sentimento trabalhados. Pensamento trabalhados. Porque pensamentos e ideias nós temos aos montes. Agora, trabalhados é aí que está o grande ponto, a grande gasolina desse processo. Então vamos pensar no nosso cérebro, nos nossos compartimentos. Nós temos os pensamentos, o pensamento racional. Tá indo bem, gente? Vocês estão acompanhando? Eu tô falando rápido. Me ajuda, me dá um feedback aqui. Vocês sabem, quem me conhece já sabe. Eu engreno, meus alunos já sabem. Começa a falar. Vocês estão me acompanhando bem ou eu tô falando rápido? Diz pra mim. Oi, Aline. Oi, Raquel. Tá ótimo. Então, vamos lá. Então, quando a gente para pensar na nossa mente racional é aquela que cria, é o pensamento, é aquele que está lá criando ideias, é aquela que está pensando, é aquilo que deseja, nossa racionalidade, nossa mente racional. Dentro dessa mente racional é importante a gente entender que só 5% daquilo que a gente pensa, imagina e deseja, a gente consegue concretizar. Então, o movimento era, será que o pensamento positivo adianta? Só ele? Não. Porque a partir do pensamento, somente 5% nessa mente racional a gente consegue, de fato, colocar para a matéria, de fato, realizar. Depois da nossa mente racional vem o nosso subconsciente. O que é o nosso subconsciente? O nosso subconsciente é para onde vai toda a nossa sujeira emocional, gente. É como se fosse um arquivo e ali dentro desse arquivo estão todas as nossas crenças limitantes. Todas elas, toda a nossa poeira, todo o nosso lixo, a gente joga para esse arquivo. Aquilo que a gente não quer pensar, aquilo que a gente não quer ver, a verdade que a gente tem dificuldade de entrar em contato, a gente joga para o subconsciente. E o subconsciente
é um arquivo que a gente consegue acessar. Se a gente parar um pouquinho para meditar, se a gente parar um pouquinho para refletir, a gente acessa o nosso subconsciente. Mas o subconsciente é como aquele guarda-roupa cheio de roupa que vocês conhecem, que tá lá para doar, que a gente não usa mais, que tá esperando emagrecer, tá esperando um momento especial para usar. O nosso subconsciente também é assim. Esse armário lotado de ideias, de informações e de crenças limitantes. Todos os nossos sabotadores estão no nosso subconsciente. Tudo que a gente recebeu da nossa família, todas as nossas crenças estão ali no subconsciente. Então, quando a gente tem uma mente racional, que a gente pensa, desejo comprar um carro novo. Olha que legal. O que eu tenho que fazer para comprar um carro novo? Aí, vou lá no meu subconsciente, putz, mas eu não tô ganhando o suficiente para isso, vou ter que trabalhar muito e, na verdade, esse meu carro tá bom. E aí a gente esmorece aquele sonho, aquele desejo. Porque o subconsciente, ele é uma grande barreira que impede, muitas vezes, que a gente realize, que a gente cocrie os nossos pensamentos positivos. Depois do nosso subconsciente, 5%, isso mesmo, Ana Cláudia, 5%. Depois do nosso subconsciente vem o quê? O nosso inconsciente. E no inconsciente a gente faz parte desse universo desconhecido, que é o inconsciente coletivo, o inconsciente familiar, né? O inconsciente pessoal, e esse inconsciente a gente não tem acesso. E eu sempre coloco isso. Mais de 90% dos nossos comportamentos e das nossas ações são comandados pelo nosso inconsciente. Então, as nossas memórias ancestrais estão no nosso inconsciente. Então, o que isso faz a gente pensar? Os nossos bloqueios, as nossas limitações, algumas das muitas dificuldades que a gente tem estão ali, né? Muitas vezes, embarreirados no nosso inconsciente, a gente não tem nem noção que existe aquele bloqueio. Então, vamos acompanhando comigo. Então, a gente pensa na nossa mente racional. Aí, a gente quer construir aquele pensamento. A gente esbarra lá no subconsciente que tá assim, ó, lotado de crenças limitantes. Todos os nossos... tudo que a gente recebeu da nossa família, do que é certo e que é errado, do que é bom ou mal. Tudo que a gente também adquiriu ao longo da nossa existência. E aí a gente vai para outra caixinha, que é o nosso inconsciente, que comanda 90% dos nossos comportamentos e a gente nem sabe o que tem ali muitas vezes. Então a gente encontra uma outra barreira para que esse pensamento positivo de fato cocrie uma realidade. E aí depois do inconsciente é o que eu costumo chamar de consciência cósmica, de universo, que é onde a gente realmente cocria. Quando a gente acessa essa consciência cósmica, quando a gente tem a capacidade de se conectar com nós mesmos, com a nossa essência divina, quando a gente se possibilita, né, cada vez mais, afinando o nosso instrumento, como eu digo aos meus alunos, né, que a gente precisa afinar o instrumento, que a gente precisa se conhecer, que a gente precisa compreender o que é que está gerenciando as nossas emoções. Quando a gente chega nessa consciência cósmica, a gente de fato consegue cocriar uma realidade. Mas caramba, Cristiane, como é que a gente chega a essa consciência cósmica? Como é que a gente chega a esse universo que tudo provê, que tudo nos possibilita, que a gente consegue cocriar uma realidade, que a gente consegue construir metas e possibilidades de viver de forma mais plena? A gente precisa fazer o quê? Porque a gente tem tantas barreiras. Construir no pensamento racional, olhar para todo o nosso subconsciente, onde tem nossas crenças limitantes, entrar em contato de alguma maneira ou trazer a consciência de que a gente tem um inconsciente que domina muito das nossas ações até a gente chegar à consciência cósmica. E agora? Será que o pensamento positivo adianta? Ele adianta momentaneamente, mudando a vibração. Mas, de fato, o que adianta é a nossa postura.
para que a gente chegue a co-criar uma realidade a partir do pensamento positivo, a gente precisa fazer uma faxina. De fato, uma faxina. E como é faxinar isso? Como é fazer essa faxina na nossa história, né? Na nossa concepção, na nossa construção emocional ancestral? É ir visitando, através do autoconhecimento, todas as barreiras que nos impedem de acessar a nossa potência divina. Então a gente vai criando as nossas metas no nosso pensamento racional e vai faxinando essas gavetas do subconsciente, olhando as nossas crenças. Aquela crença que diz assim: caramba, eu quero fazer uma faculdade, quero me formar na faculdade, quero fazer um curso superior, e aí a gente coloca aquilo ali como meta, de repente pensa: nossa, mas são 5 anos, 4 anos, será que eu vou ter dinheiro para pagar tudo isso? 5 anos dentro de uma sala de aula, aí eu acho melhor fazer um curso técnico. E aí a gente vai com as crenças limitantes, sem perceber, sabotando os nossos sonhos, sabotando todas as nossas potencialidades. Então a gente precisa faxinar essas crenças limitantes. E as crenças limitantes são aquelas crenças que são herdadas familiarmente. Muitas vezes você vem de uma família de pais que não conseguiram estudar. Muitas vezes você vem de uma família muito religiosa, né? Então assim, eu quero arrumar um namorado, eu quero casar, ser feliz, ter filhos. E aí de repente para e pensa: mas homem é tudo igual. Homem não presta, homem trai as mulheres. Isso é uma crença limitante, que faz com que eu me retire desse desejo de construir uma relação saudável. Porque a crença toma corpo, a crença toma espaço no meu pensamento de cocriação. Então a gente precisa faxinar essas crenças limitantes. E como a gente descobre essas crenças limitantes? Autoconhecimento, terapia. E aí, depois que a gente faz essa faxininha aí, começa a se revisitar. E o que é bacana a gente pensar, gente, que a gente não tem nem noção, é que a gente tem um monte de crenças limitantes. E essas crenças limitantes, elas brotam sem que a gente perceba. A gente passa por uma situação, a gente está numa circunstância, e aí, diante daquela circunstância, vem uma crença que me impossibilita de assumir a minha potência na vida. E a gente nem percebe que aquilo ali é uma crença. E ela realmente nos sabota. Né? Assim, gosto de sempre trazer exemplos para a gente poder visitar aí, se revisitar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Será que entrou. Se tiver perguntas, vocês façam, tá, gente? Que eu vou tentar aqui. Faxina demanda força de abrir mão das crenças limitantes. Isso. Então, como eu posso dar exemplos, né? Assim, um exemplo de algo que a gente deseja fazer e que vem uma crença limitante sabotadora. Né? Como eu falei da faculdade, como eu falei de construir uma relação saudável. Quando eu falo da maternidade, né? A mulher tem... Hoje eu constelei uma pessoa, foi uma constelação muito profunda, muito bonita. Inclusive, ela vai fazer meu curso de formação em constelação familiar, é uma médica. Vou falar mais para vocês não saberem quem é. Mas ela tem vontade de ter filhos. Só que ela já está com 40 e pouquinhos anos, pouquinhos mesmo. Ela vem de uma família de médicos, olha só a crença ancestral. Muitas mulheres, e as mulheres viveram para estudar. São mulheres assim super bacanas, e são uma otorrino, outro é cardiologista, outra neurologista. São mulheres que se dedicaram muito para o estudo, casadas, mas que abdicaram da maternidade porque acreditam que se assumissem a maternidade na vida delas, elas não conseguiriam chegar ao status de profissão onde elas chegaram. Então chega essa mulher linda, com um casamento super bacana e saudável, pensando e revisitando a maternidade, dizendo: se eu realmente tiver um filho, eu vou ficar para trás na minha profissão. Então, gente, olha, ela tem um sonho, um desejo da maternidade, mas uma crença limitante que, se a mulher tiver filho, ela vai ficar para trás profissionalmente. Isso
a gente precisa faxinar essas gavetas, porque todas essas crenças a gente assume na nossa família. Quando a gente olha para essas gavetas do subconsciente, que a gente consegue acessar, tá, gente? Essas crenças limitantes, a gente consegue acessá-las. Só a gente parar para pensar um pouquinho e refletir. Por que eu não estou conseguindo atingir aquele objetivo? Por conta de algumas crenças limitantes. A gente consegue discernir, é só a gente parar um pouquinho para refletir. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Quando a gente chega lá no nosso inconsciente, pensei em algo, as crenças limitantes me sabotam, e aí a gente chega no nosso inconsciente, que são os nossos bloqueios. São aqueles movimentos e comportamentos que a gente tem sem nem saber por quê. Ali estão as nossas crenças e as nossas memórias ancestrais. Todo inconsciente pessoal, todo inconsciente coletivo, todo inconsciente ancestral. Como a gente acessa isso? Através de uma boa terapia, de uma boa análise e através da constelação familiar. A constelação familiar, uma vez que a gente identifica que a gente tem um bloqueio e a gente não sabe de que ordem é esse bloqueio, a gente trabalhando numa constelação familiar, buscando compreender as leis e as ordens da constelação, a gente consegue então acessar ali onde é que está o nó daquela questão. E a gente traz para a consciência, esse que é o grande boom da constelação, que é trazer do inconsciente o bloqueio para a consciência, e a partir dessa consciência a gente vai poder escolher ter uma postura na vida. E é uma escolha. Quando eu falo que a constelação familiar, ela possibilita a cura, ela possibilita para aquele que deseja. Ela não é a cura propriamente dita. Uma vez constelei e fiquei curada. Uma vez constelei, trouxe a consciência e através dessa consciência assumi uma nova postura na vida. Então, vamos lá que eu vou trazer um exemplo, que eu acho que é bem bacana a gente sempre trazer exemplos, né? Então, ontem eu fiz 2 constelações super bacanas no workshop de constelação, não vou falar delas, vou só trazer. As duas constelações tiveram temas muito similares. Mulheres que não acreditam no seu potencial, que têm dificuldade de assumir o seu potencial na vida, que chegam lá, que têm muitas coisas para realizar, muitas capacidades, potencialidades, mas na hora de assumir o poder da sua vida, na hora de acessar esse poder, elas se paralisam e têm medo de chegar lá. Medo e não sabem por quê. Não sabem por quê. Então a constelação ontem, quem estava no workshop ontem, viu isso, quem tiver, fala aí pra mim, viu que a gente acessou em cada um dos temas o que bloqueia, qual é o inconsciente, o que estava ali no inconsciente trazendo como bloqueio para que essas mulheres pudessem acessar o poder da sua vida. Uma crença de que feminino não pode, um inconsciente de uma linhagem ancestral onde o feminino não tem voz. Então, quando eu venho de uma família que ancestralmente, sem nem perceber, a mulher não tem voz, a mulher não tem vez, a mulher não tem possibilidade de ser, de se construir. Então, quando um descendente chega para realizar sua potência, toda a sua realização, ela paralisa. Paralisa por quê? Tem algo ali no inconsciente, lá atrás, bem guardadinho, dizendo, você não pode. E aí, quando esse inconsciente vem à tona trazendo como um bloqueio e a pessoa não sabe o que é, a constelação traz essa possibilidade de você olhar e te exige postura. O que eu vou fazer com isso agora? Eu vou honrar os femininos? Eu vou dizer para essas mulheres, vocês conseguiram até certo ponto e daqui para frente eu vou conseguir com a força de vocês? Um mundo de possibilidades a partir das constelações familiares e a partir da nossa postura diante da vida. Aí sim, gente, fazendo essa faxina, fascinando o nosso subconsciente, fascinando o nosso inconsciente, olhando para todos os nossos bloqueios e as nossas dificuldades,
a gente consegue, com o pensamento positivo, co-criar a nossa realidade. Por quê? Porque a gente vai ter postura, a gente vai criar uma meta e a gente não vai deixar que nada bloqueie, nada paralise aquilo que a gente deseja. Então, se eu quero fazer um curso, se eu quero fazer uma terapia, eu ouço muito isso no início da terapia, né? As pessoas chegam, eu estou para fazer terapia há um tempão, mas eu sempre acho que eu não vou conseguir pagar, que é muito caro, que eu não vou conseguir. E aí, gente, paralisou. Quando a gente dá o nosso pontapé, quando a gente dá o nosso primeiro passo, a gente de fato começa a construir um movimento para conquistar aquilo. Eu vou ter uma nova criatividade, eu vou buscar saber o que é realmente essencial para a minha vida, e aí sim eu vou construir novos modelos, novas formas para a gente poder co-criar uma realidade nova, uma boa vida. Porque a gente merece. Você acredita que você merece uma vida boa? Esse é o primeiro ponto. Me diz aí você agora que está aqui me ouvindo, você acredita que você merece uma boa vida? Ou você acredita que você nasceu para sofrer? Muitas pessoas têm essa crença de que nasceu para sofrer. Que acredita que, eu sempre brinco, né, com os meus clientes, com os meus alunos, que eu digo assim, gente, vocês acham que Deus escolheu você vai lá para sofrer? Não. As nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas histórias, ela é a nossa força. As nossas limitações, os nossos bloqueios familiares, a família que a gente nasceu, né? Sendo ela boa, sendo ela difícil, sendo ela complicada, ela é a nossa força. E a gente merece ser feliz. Quando a gente nasce naquele seio familiar, quando a gente nasce com aquela história, quando a gente nasce com aquele destino, né? Uma pessoa que nasce com uma deficiência física, uma pessoa que nasce com uma doença, né? Hoje, inclusive, eu constelei uma pessoa que tem uma doença autoimune, não sei se ela está aí. E foi muito bacana que eu disse para ela, a primeira coisa que eu pontuei para ela foi, você já parou para perceber que essa doença foi um grande grito de liberdade para sua vida? Foi a partir dessa doença que você começou a se buscar, trazer autoconhecimento, olhar para a vida com outras perspectivas? E ela disse, eu tenho certeza que eu cresci muito a partir dessa doença. Então, quando a gente compreende que as nossas histórias, sendo elas mesmo de dor, são o nosso aprendizado, são nossos grandes mestres, a gente cocria uma realidade. Agora, se a gente pega as nossas histórias tristes, fica contando, atualizando a dor, como eu sempre brinco, né? Atualizando a dor, a gente não vai sair do lugar. A gente vai ficar só no negativismo, a gente vai ficar só no vício. Porque o pensamento negativo, o vitimismo, ele vicia. Ele vicia muito. Então, eu acredito que eu mereço ser feliz. Eu acredito que eu mereço ter uma vida melhor do que a dos meus pais. E isso não quer dizer que eu seja melhor do que os meus pais. Os meus pais tiveram várias possibilidades e várias dificuldades e limitações. E se esforçaram muito, gente. Eu até coloquei um texto essa semana que os meus pais comeram muita poeira antes de eu chegar aqui. Passaram dificuldades, limitações. Minha mãe disse que passou fome quando era criança. Meu pai veio para o Rio de Janeiro com 12 anos. E isso, quando eu nasci, anos-luz depois, eles já tinham dado muita estrada. E nessa caminhada, eu tenho muito mais recursos do que eles. Porque eu já nasci num lar mais próspero. Eu já nasci com pais mais conscientes. Eu já nasci com mais recursos tecnológicos. Eu já nasci com mais recursos financeiros. Então eu tenho o dever e a missão de ter uma vida melhor do que a dos meus pais. Isso não quer dizer que eu seja melhor que eles, mas quando eu busco o melhor e uma vida melhor, eu estou dizendo para mim mesma e para as próximas gerações que o mundo pode ficar melhor, que eu quero deixar o mundo melhor. Então, quando eu me melhoro,
quando eu me reconstruo a partir das minhas histórias, das minhas dores, das minhas limitações, e levo para o meu filho mais potência do que eu recebi para os meus pais, o meu filho vai para frente com mais potência. Gente, isso sim é cocriar uma realidade. Isso sim é construir um mundo novo. E eu acredito veementemente nisso. Então, quando a gente assume essa missão, assume essa responsabilidade, a gente transforma o mundo. E aí, assim, a gente pode parar para pensar agora, né? Ai, Cristiane, caramba, diante de tudo que a gente está vivendo, essa realidade na pandemia, pessoas morrendo, situações acontecendo. É verdade. Mas, assim, a humanidade vem passando por isso. A gente já passou por... Nossos ancestrais passaram por muitas pestes, por muitas pragas, por muita fome, por muitas limitações, por muitas dificuldades. E hoje nós temos muito mais recursos, nós temos a tecnologia, nós temos a luz elétrica, nós temos estradas, olha quanta coisa a gente já tem. Então, estamos vivendo um momento difícil? Estamos, sim. Mas quantas coisas a gente está construindo através desse amadurecimento enquanto sujeito, enquanto sociedade, enquanto ser no mundo. Quanto a gente está podendo crescer, quanto a gente está podendo evoluir, o quanto a gente está podendo ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, quem aqui tem, né, para os nossos descendentes. E como a gente vai contar essa história, né, daqui para frente. Já pararam para pensar quando a gente envelhecer? Porque eu sou jovem ainda, hein? Eu sou jovem. Quando a gente envelhecer e a gente chegar lá na frente, a gente contar essa história para os nossos netos. Caramba, passamos por uma situação tão difícil, olha só, né? Olha como é que você tá agora, olha quanta coisa você pode ir para frente. Então, gente, o nosso pensamento positivo, ele precisa passar, né? Os nossos pensamentos precisam sempre atravessar as nossas crenças no nosso subconsciente, olhar para os nossos inconscientes, que são nossas memórias ancestrais, para a gente sim cocriar uma realidade. Então, só o pensamento positivo não adianta. O pensamento positivo é um pontapé. Com o pensamento positivo, a gente vai para frente, é como a gente passa a primeira marcha. Só que a gente precisa de gasolina para seguir. E a gasolina é o autoconhecimento, a busca de si mesmo, é a meditação, é silenciar, é olhar o entorno, é buscar ajuda, é olhar para os nossos bloqueios, olhar para as nossas crenças, é descobrir a nossa história. Eu sempre falo isso para os meus alunos, eles sabem disso, se eles estiverem aqui, eles vão falar. O quanto é importante a gente conhecer a história da nossa família. Quando a gente conhece a história dos nossos pais, a história dos nossos avós, como era, a gente sabe muito sobre nós mesmos, gente. A gente vai compreender uma mania que a gente tem, a gente vai compreender uma crença que a gente tem, a gente vai compreender até uma potência ancestral. Então, conhecer a história da nossa família, conhecer como se construiu, como seu pai e sua mãe se conheceram. Como foi o início do casamento deles? Se houve casamento, se não houve casamento? Como seus avós se conheceram? Quando sua mãe nasceu, ela foi a primeira filha, a última filha? Como era conviver com os irmãos? Isso diz muito sobre você. Então, se você também quer conhecer e co-criar uma realidade, descubra a sua história. Busque, pergunta a sua mãe, pergunta seu pai, pergunta seus avós. Tenha essa curiosidade. Eu costumo dizer que a gente vai trazendo, né, e vai levando adiante as memórias afetivas. Então, quando a gente passa, eu adoro cozinhar, não tenho muito tempo, mas eu adoro. Mas quando eu sigo uma pessoa que faz receitas e é muito legal falar assim, essa receita era da minha avó, essa receita é uma tradição de família. O que é isso? Memória afetiva. Aquela receita vai passando de geração, até que chega a mim. Então eu tenho a missão de levar ela adiante. E as nossas histórias também são memória afetiva.
a gente dizer para os nossos filhos como o mundo foi construído, como os nossos avós chegaram, como a gente chegou no mundo. E aí isso faz com que a gente possa olhar para os nossos pensamentos. Puxa, por que eu sou tão baixo astral assim? Por que eu me vitimizo tanto? Nossa, fulano é mais positivo e consegue realizar. Por quê? Porque ele conhece a história. Porque ele conhece as próprias crenças. Porque ele busca entender o que é que traz limitação para a vida dele. Então, só o pensamento positivo não adianta. A gente precisa fazer faxina. E qual é a melhor maneira de fazer faxina? Eu quero até dizer para vocês que está no meu link da bio, um grupo chamado Transformação. Vocês podem se inscrever lá, que todo dia após a live eu vou colocar um exercício sistêmico para que a gente possa evoluir dentro do tema que eu estou trabalhando na live. Então hoje eu estou trabalhando a possibilidade da gente co-criar a nossa realidade a partir de pensamentos, compreendendo que para que o nosso pensamento positivo tenha a força e a potência necessária, a gente precisa fazer uma faxina. E amanhã eu vou colocar lá no grupo, para quem está inscrito nesse grupo Transformação, que o link está na bio, eu vou colocar um exercício sistêmico para que a gente possa aprender a faxinar, aprender a acessar esse subconsciente, as nossas crenças limitantes e muitos dos nossos padrões ancestrais, tá? Mas hoje, agorinha, eu já vou dar uma dica super bacana para que a gente possa neutralizar o pensamento negativo. Porque justamente o que traz dificuldade para o nosso pensamento positivo ter a força, a potência, é toda a nossa crença limitante com o nosso pensamento negativo. E eu quero saber se vocês sabem como é que a gente faz para neutralizar o pensamento negativo. Como é que a gente neutraliza nossas crenças limitantes? Fala aí pra mim. Eu quero que vocês me deem uma dica, que eu tô falando pra caramba aqui, tagarelando. Daqui a pouco o Ju vai brigar comigo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá indo bem? Constrói aqui comigo, gente. Cris, responde se tem a ver a pergunta, rola pra cima. Pergunta, vamos lá. Rola pra cima. Todos nós merecemos, o difícil é sentir isso como verdade. Por conta das crenças limitantes, Vinícius. E quando você já tem a consciência e acha que já tem estrutura e vem um questionamento que te provoca culpa. Culpa, o que é a culpa, gente? É o nosso grande sabotador. Medo, culpa. A culpa é muito do nosso subconsciente, são as crenças limitantes. Eu não posso crescer, ter mais dinheiro do que meu pai e minha mãe, porque eu fico com pena deles. E aí eu me sinto culpada. E aí o que eu faço? Ao invés de eu trabalhar, ganhar uma boa empresa ou buscar uma profissão bacana, eu fico no mesmo lugar. Quando eu começo a ganhar mais, eu me saboto porque eu me sinto culpada em relação à minha mãe ou meu pai. Uma grande culpa que acontece em relação a isso são entre irmãos. Família de 2, 3 irmãos ou mais, onde um irmão estuda, batalha, se dedica, passa horas se dedicando, estudando, batalhando, conquistando. E quando ele chega lá e quando ele começa a ganhar dinheiro, começa a se apropriar de tudo que ele conquistou, de fato, porque é mérito dele, ele olha para a realidade ao redor dele, olha para os irmãos que não conseguiram chegar lá e ele se sente culpado. E quando ele ganha aquele dinheiro, ele não consegue usufruir do dinheiro dele porque ele se sente culpado por ter uma realidade diferente. Como fazer isso, o Avelato? Deve ser a Marina. Avelato é o sobrenome de Marina. Como fazer isso? Olhar para nossa memória ancestral. Por que eu tenho que me sentir culpado? Nós todos temos uma potência realizadora. E aí lembra que eu falei
que o que constrói a nossa realidade é construída das nossas escolhas? Eu tenho a capacidade de escolher, você tem a capacidade de escolher. Então, se eu escolhi um caminho e ele escolheu outro, pelo destino dele, pelas questões dele, pelas limitações dele, que cada um assuma o seu lugar no mundo, sem demérito e sem julgamento. E quem disse nesse exemplo dos irmãos aqui que eu dei, quem disse que aquele irmão que ganha menos está infeliz, gente? Quem disse? Quem disse que aquele irmão que não conseguiu estudar está infeliz? Quem disse que papai e mamãe vivendo lá na vidinha deles, mais humilde, mais quietinho, eles estão infelizes? Quantas pessoas eu constelo que começam a ganhar dinheiro, começam a assumir uma nova vida, construir a sua própria história, não conseguem viajar sozinhos sem carregar pai e mãe, porque agora eu tenho que carregar meu pai e minha mãe para todos os lugares. É claro que a gente pode levar nossos pais para viajar, oferecer a eles o melhor, possibilitar a eles novos encontros, novas experiências, novas possibilidades. É por isso que a gente ganha dinheiro também. A gente tem que honrar nossos pais e fazer por eles, mas nunca por culpa, por não conseguir fazer uma viagem, porque eu não posso levar minha família. Tem gente que ganha dinheiro, eu conheço gente que quer fazer uma viagem para a Europa, mas não vai, porque não consegue pagar para o filho que já é adulto para ir. Ou para a mãe, porque a mãe sofreu muito e ela não vai poder ir levar, então ela não vai também. Gente, a gente não pode viver na culpa. A gente não pode viver na culpa. A culpa é um sabotador e a culpa é uma crença limitante. Quando eu assumo a minha potência, mesmo se eu não puder levar, ou assumir a potência do meu dinheiro, do meu trabalho, da minha vida, e viajo para fora do país, ou viajo para o Nordeste, ou faço uma viagem super bacana, volto para casa contando essa história, volto para casa trazendo para os meus sobrinhos, para o meu filho, para minha família, tudo isso, isso também é abertura de consciência. Eu estou trazendo novas informações, eu estou trazendo novas culturas, eu estou possibilitando com que eles vivam através de mim uma história diferente. Vamos sair dessas crenças limitantes que só nos sabotam. Então, é muito assim bacana a gente compreender que o nosso pensamento, ele materializa tudo a partir do momento que a gente limpe as nossas crenças limitantes, veja os nossos bloqueios e assim acesse uma consciência cósmica. E eu te digo, gente, quem me conhece, quem participa comigo das minhas aulas, são meus alunos e participa comigo dos workshops, eu falo muito disso, assim, que a gente tem todo o direito de brilhar, de assumir a nossa potência na vida, de ser quem a gente é. Ontem eu disse no workshop que a maior das prosperidades é a gente estar confortável na nossa própria pele. Essa é a maior prosperidade que a gente tem enquanto ser humano. Estar confortáveis na nossa própria pele. Então que a gente assuma essa abundância, que a gente busque essa prosperidade, viver sem culpa, viver sem medo e fazer essa faxina. E aí eu perguntei para vocês como é que a gente pode começar essa faxina. Como é que a gente paralisa esses pensamentos negativos de culpa, de medo, esses sentimentos sabotadores? Ai, caramba, eu quero fazer algo, mas eu não tenho dinheiro para isso. Nossa, eu queria ir para o Nordeste, mas eu não posso ir. Ou o que é que paralisa esses pensamentos negativos? Amadinha, o que é que paralisa? Diz aí pra mim. Eu vou dar um recurso hoje, hein? Amanhã eu vou colocar um exercício sistêmico no grupo lá do WhatsApp, Transformação, que é essa jornada, que o link tá na minha bio. É só você clicar lá no link da bio que você vai direto pro grupo. E amanhã você vai receber um exercício sistêmico. Mas hoje eu vou te dar uma dica, que é como é que a gente paralisa o nosso pensamento negativo. Como é que a gente paralisa todo o negativismo que toma conta da gente, nosso medo que colocou aqui, a nossa culpa. Como é que a gente
Como é que a gente neutraliza isso? Com a gratidão. Parece clichê o que eu tô trazendo para vocês, parece piegas, porque você até ouvi esses dias uma pessoa dizendo assim: ai gente, antes era gratidão, agora é gratitude, agora é não sei o quê. Parece clichê, mas a gente consegue paralisar todo o nosso negativismo agradecendo. Então, quando eu paro para pensar, caramba, eu não consigo ir para tal lugar por conta disso, aí eu volto e falo assim, nossa, mas eu tenho que agradecer o meu trabalho, que eu estou empregada. Eu ganho meu dinheiro, eu consigo pagar a escola do meu filho, vou agradecer. Então, eu não... caramba, eu tô presa dentro de casa, eu não saio para lugar nenhum, tá horrível. Nossa, mas eu tenho que agradecer, porque eu estou com saúde. No meio de uma pandemia, estou vivendo bem. Eu tenho o que comer dentro da minha casa, consigo fazer uma live com vocês. Então, quando a gente compreende que o agradecimento é o reconhecimento do nosso potencial e que a gente não tem que se comparar com ninguém, nós não devemos nos comparar com ninguém. Se a gente tiver que se comparar, que seja com nós mesmos. Então, se você quer saber como você estava, ao invés de você se comparar com fulano e beltrano, você olha para você ali atrás. Como eu estava há 3 anos atrás. Caramba, 3 anos atrás eu estava naquele relacionamento louco. Nossa, 3 anos atrás eu estava toda endividada. Nossa, 3 anos atrás eu estava envolvida com aquele chefe complicado. Hoje eu estou mais consciente. Se hoje eu estou aqui escutando a Cristiane Lima falar de pensamentos, é porque eu já estou abrindo a minha consciência. Porque aqui nessa live, aqui nesse canal, a gente fala de abertura de consciência. Então, se você quiser se comparar com alguém, se compare com você mesmo. Nunca se compare com outra pessoa. E aí sim você vai ver a sua evolução. Porque é de passo a passo que a gente evolui. A gente não evolui só se comparando com o outro, querendo chegar lá onde o outro chegou. A gente evolui criando metas, limpando todas as nossas crenças limitantes, olhando para os nossos bloqueios, se conhecendo e agradecendo quem a gente é hoje. Quem você é hoje. Agradeça. Agradeça por você estar aqui comigo. Agradeça por todas as oportunidades que a gente tem na vida de pensar, de refletir, de conhecer sobre constelação familiar, de ampliar a nossa consciência sistêmica que traz para nós, para esse real, e de brilhar. A gente tem todo o direito de brilhar, de ser quem a gente é e mais. Ontem eu trouxe para o meu grupo lá da constelação, a live vai acabar, gente. Eu trouxe lá para o meu grupo que a gente, mais do que brilhar, a gente tem o dever de brilhar. Porque quando a gente brilha, a gente serve de inspiração e ponto de luz na vida de outras pessoas. Beijo!